Só para ver se alguém está acordando aqui. Não estejas longe de mim um só dia, pois como e por que não se dizê-lo, é cumprido o dia, estarei esperando como nas estações, quando alguma parte demitiram os trens, dormitaram os trens. Não te vais por uma hora, porque então nessa hora se juntam os gotos do desvelo, e talvez toda a fumaça que anda buscando casa venha matar ainda meu coração perdido. Ai, que não se quebrante tua silhueta na areia. Ai, que não voe tuas pálpebras na ausência. Não te vais por um minuto, bem-amada, porque nesse mundo terás ido tão longe que eu cruzarei toda a terra perguntando-me se voltarás ou se me deixará morrendo. Oh, está viva, coisa boa. Vamos lá, posso fazer a chamada, gente? Vamos nós aqui. Adma, tá por aqui? Aqui. Ótimo. Aniele está aqui. Elielton. Elielton. Irla. Aqui. Então, Elielton ganhou uma. Jean está aqui. João Anderson. Presente. Presente. João Heitor. Aqui. José Ravik. Presente. Ok, Ravik. Quando você chegar, me avisa que você chegou, né? Porque acabou levando uma falta. Marta tá por aqui? Tá aqui. Pedro Henrique. Aqui. Vinícius, o amor. Nem Vinícius, nem o amor. Professor travou, mas eu tô aqui. Travou, mas tá aqui. Tá certo. Acontece, tô te ouvindo. Ok, vamos voltar para C++. Vamos lá, compartilhar a tela inteira, me ajude. Curioso que, não sei como é no Windows, mas no Linux você vê as janelas se alinhando, uma dentro da outra. Ixi, acho que não vai dar para... Uma janela. Vamos para os slides, um de cada vez, enquanto o computador volta à vida. Vamos ver, está tudo vivo, está tudo bem. Vamos lá. A gente viu esse código do unsigned, né? Moral do unsigned. Não misture unsigned e signed variáveis na mesma expressão matemática. Dá problema. Uma coisa que é importante, né? E aqui vem, né? O que vocês aprenderam pelo termo objeto, né? O que quer dizer objeto para vocês? Eu travei agora? O que tem características. Teve, Eliel, então você está de volta, deixa eu botar sua presença, então. Sempre tem outra chamada, Eliel. Valmor, Vinícius, está tudo normal. Ok, o que é um objeto? Vocês viram isso em mais de uma disciplina. Eu devo estar vendo isso
Aqui em PO, engenharia de software, todo mundo fala em objeto. Mas acho que vocês ouviram pela primeira vez, ou em Python ou em Java. Então, o que quer dizer o termo objeto? Um objeto em Java. Eu estou querendo só botar vocês para pensar. Não tem certo nem errado aqui, não. A gente tinha o quê? Os tipos básicos, né? Em Java, o pessoal costuma usar muito que objeto é uma variável que instancia uma classe, que representa uma variável de uma classe, né? Só que nas linguagens de programação é como vocês estão vendo aqui. O termo objeto, na verdade, é uma região da memória com um tipo reservado. Então, quando eu falo int, float, como eles são os tipos reservados e tem um espaço de memória associados a eles, eles também, na terminologia de linguagem de programação, é um objeto, tá certo? O termo objeto quer dizer espaço de memória com reservado com tipo definido. Isso quer dizer objeto. Tá? Isso é válido para todas as linguagens de programação. Mas então, por que Java a gente vai falar de tipo básico e tipo objeto? Por que objeto é uma variável de uma classe e um int normal não é um objeto? O que acontece é que Java ele quer pregar uma orientação a objeto puro, mas ele não é puramente orientado a objetos. Numa orientação a objetos, no paradigma de orientação a objetos puro, e para ser puro não precisa ser uma linguagem pura, basta que você programa ele puro, você não tem espaços de memória que não sejam associados, tipos que não sejam associados a classes. Como você não tem tipos associados a classe, qualquer espaço de memória que você aloque, com um tipo definido, ele está associado a uma classe. Então, ele se torna uma instância de uma classe. Então, esse conceito de memória reservada, quando você está numa linguagem orientada a objetos pura, como é o caso de ADA, ou Smalltalk, o que acontece? Você tem, então, uma situação em que, como qualquer tipo que o espaço memória reservado é uma instância de uma classe, o objeto é uma instância de uma classe. No entanto, Java, C++, Python permitem mais de um paradigma de programação. Eles permitem o procedural e o orientado a objetos. E o Java ainda mais, orientado a objetos em relação a Python. Não vou dizer em relação a C++, mas em relação a Python, ele tem orientado a objetos, mas os tipos deles que não são instâncias de classes, ele tem esses tipos. O float, o int, o char, nenhum deles é uma instância de uma classe. Você pode ter uma classe integer, uma classe double com D maiúsculo, né? Mas você tem um double normal com D minúsculo que não é uma instância de uma classe. Mas ainda assim é um objeto pelo conceito de linguagem de programação. Objeto é espaço de memória com tipo definido, associado. Tá? E isso prejudica um pouco a cabeça quando você quer. Porque você recebe uma especificação de engenharia de software, toda feita orientada a objetos, e a gente vai ver o porquê disso, tá? Um pouco mais à frente. Embora o pessoal de engenharia de software eu gostaria muito que entrasse nesse tema, mas também entenda que não é tão perto deles. Talvez seja muito mais perto aqui. Mais perto aqui, com certeza é. Talvez seja muito mais perto. Então, você tem esse fio cruzado na cabeça das pessoas que aprenderam a programar usando Java. Né? Porque para eles objeto só existe, ou que aprenderam a programar depois que aprenderam engenharia de software. Depois que aprenderam engenharia de software, pegaram um livro, Clean Coder, aí tem lá, fazer TDD, aprender a programar usando aquilo dali,
Porque aprender engenharia de software antes de aprender a programar, às vezes acontece, não precisa ser. Cada um tem suas aptidões, né? Às vezes a pessoa tem mais afinidade com engenharia de software e consegue aprender ali antes e precisa de uma abordagem diferente para aprender a programar depois. Então, segue um outro caminho. Mas porque ele seguiu aquilo dali, e aquele livro foi escrito não por um programador especializado de linguagens diferentes, mas por um engenheiro de software, principalmente, e que não estudou muito os termos, ele fica chamando objeto, a única coisa que você pode dizer que vem que é referente a uma classe. E isso é um engano, tá? Então, se vocês encontrarem em outras linguagens o termo objeto, ele está se referindo apenas a espaço de memória com tipo definido. Uma curiosidade que é importante eu destacar aqui é que Python, todo dele por debaixo da roupagem lá, mesmo que ele permita procedural, esse procedurado está por cima, está, digamos assim, é uma capa por cima de orientação a objetos. Tudo em Python tem a ver com objetos. E a gente vai ver que, nesse sentido, Python é a orientação a objeto mais pura que Java. E aqui eu estou definindo o grau de pureza, ou seja, não estou dizendo que Python é programação a objeto pura. Você pode programar puramente orientado a objeto em Python, mais puro que em Java. Mas há linguagens ainda mais puras, como é o caso de Smalltalk em Ada, que eu já comentei aqui. Tá certo? Então, isso aqui é algo particularmente importante para desmistificar umas coisas. E eu acho que eu vou já desmistificar outra. Cadê? E vamos desmistificar outra coisa. Agora vamos para um outro termo que eu quero tirar um mito dele. Tá? Encapsulamento. Tá bom? Deixa eu parar a apresentação, que a gente está só numa conversa agora. Encapsulamento. O que é encapsulamento? Eu digitei até errado, deixa eu corrigir aqui agora. Tá? Obrigado pela risada aí, ela me fez perceber que eu digitei errado. O que é encapsulamento, gente? Vocês já viram isso, não foi? O que foi? Parece que eu tô como um lobo caçando o pessoal. É hacks? Hacks que faz isso, é? É- Ah, essa forma de falar encapsulamento lembra hack, eu não sabia disso, não. Mas vamos lá. Deixa eu quebrar um. Me explica aí. Agora eu quero saber. Me conta essa história aí. Como é que é essa história de hacks? Hacks encapsulamento. O que é que ele encapsulou aí? Não, conta. Conta. Conta as histórias de Carlos Silveira, né? Você sabe que o nome dele não é Hacks, é Carlos, né? Esse apelido Hacks ele ganhou na UFRN, muitos anos atrás. A música, tá certo. As figurinhas do WhatsApp, tá certo. Mas vamos lá. Rindo e contando os conceitos, gente. O que é encapsulamento? Pode dar a resposta da mãe Aila, não tem problema, não é ofensa, ele só está quebrando um mito. Não é as pessoas, não é o que elas ensinam, é um mito. E o mito às vezes é criado porque uma crença se tornou muito popular e não se verificou os fatos dela. Né? E quando você tem chance de verificar o grupo, encapsulamento não é grupo, não. Vocês se lembram que tem um conceito, agrupamento de dados e as funções que os manipulam, não é isso?
Opa, Jean, não é obrigação de transformar um dado em privado. A questão é, e aqui eu vou mostrar o artigo original de encapsulamento. Não é que ele seja manipulado facilmente ou não, não tem a ver com isso. Tem a ver que você criou os dados, então você define como eles vão ser manipulados, e se outra pessoa quiser manipular esses dados de outra forma, ele que faça a sua própria biblioteca para manipular eles. Ele pode até usar a sua, mas ele não vai alterar a sua. Então tá chegando aí a imagem de um artigo antigão, minha gente. Você tem ideia de como ele é antigo? Ele é datilografado. Ele não foi digitado no computador, ele foi datilografado. E aqui você tem a criação do tipo abstrato de dados e do encapsulamento. Dois conceitos que as pessoas dizem que é de orientação ao objeto, né? E aqui vamos ver o que ele fala aqui. A motivação por trás do trabalho em linguagens de muito alto nível é para facilitar a tarefa de programação, provendo o programador com uma linguagem contendo primitivas ou abstrações adequadas para o seu problema da área. O programador, então, se torna apto, então, a gastar seu esforço no lugar mais devido. Ele se concentra em solucionar problemas. E, como resultado, o programa será mais confiável. Claramente, isso é um objetivo valioso. Infelizmente, é muito difícil para um projetista selecionar de forma antecipada todas as abstrações que o usuário de suas linguagens pode necessitar. Se uma linguagem tem que ser usada de alguma forma, é provável que ela seja usada para solucionar problemas que o projetista da linguagem não visualizou. E de tal forma que as abstrações permitidas e embutidas nas linguagens não são suficientes. Esse artigo apresenta uma abordagem que permite um conjunto de abstrações dentro da linguagem serem melhoradas quando há necessidade de um novo tipo abstrato é descoberto. Essa abordagem de lidar a abstração é um crescimento do trabalho de projetar uma linguagem para programação estruturada. Não é para orientação ao objeto. Relevantes aspectos dessa linguagem são descritos em exemplos e uso de abstrações definidas. Olha só. Encapsulamento e tipo abstrato de dados não nasceu na orientação ao objeto. Não faz parte de uma característica específica delas. Ela nasceu para programação imperativa procedural. Estou até falando, quase gritando aqui. Estou quase pegando megafone. Se tivesse a universidade, quando eu dou essa aula, eu fico com vontade de pegar um megafone e ir no topo de um prédio. Então, a abstração, tipo abstrato de dados, não nasceu na orientação a objetos. Privado e público, também não. Tanto é que Python, sem privado e público, com tudo público, é orientado ao objeto e está corretíssimo. A questão de encapsulamento, de privado e público, nasceu de evolução das estruturas de dados, por isso que eu me importo tanto com isso também, né? Vale salientar, não nasceu de orientação a objetos. O negócio é que isso ajuda a gente a conter alguns erros que se tornam importantes, mas cada linguagem, em todos os paradigmas, tem suas formas de encapsulamento. Então, encapsulamento não é exclusivo daquela forma que vocês viram em Java, e aquela forma que vocês viram em Java não é a forma de encapsulamento, digamos assim, que todos devem seguir. Vamos ver um pouco mais. Então, ele vai descrever, tá certo? O que é isso? Linguagens de programação estruturadas tentam impor disciplina de programação, de acesso à informação, resultando em programas bem estruturados. O que quer dizer isso? Define variáveis e as funções que manipulam essas variáveis. Mas aí que acontece? Ele vai definir o que é abstração aqui. Tá?
Aí a pessoa já pensa, vamos exemplificar cadeiras, a classe cadeira, a classe mesa, a classe pessoa. Olha, meu filho, sabe como é que isso aqui foi criado? Deixa eu ver aqui. Foi criado tipo abstrato de dados para descrever pilha e fila. O que é que isso tem a ver com cadeira, meu amigo? O que acontece é, você não quer usar GoTo, né? Que esse artigo foi escrito, GoTo ainda não tinha sido abolido, estava-se na campanha da abolice o GoTo, tá certo? Mas aí o que se pensou? Qual o problema da maior fonte de bugs do pessoal? É simples. Eu crio uma estrutura de dados, uma pilha, uma fila, algo para manipular áudio, algo para manipular fonte, e alguém pega a biblioteca, como ele tem acesso às funções da biblioteca, ele altera ela dentro da biblioteca, surge um bug que eu não criei. Não é que eu sei o que você quer dizer. O negócio é que eu não aguento conceito. Quando vocês me corrigem, eu não me irrito, porque se eu tiver errado, eu estou errado e fim de papo. Mas eu não aguento, às vezes a pessoa não estudou, faz aquela pregação de padre, né? E nunca estudou, né? Pior que isso, para mim, só tem dois cantos: político, né? E missionário que não sabe. Eu não estou dizendo que vocês têm culpa, eu não estou atacando vocês. Eu estou atacando um conceito errado. E aí eu vou ser veemente, eu vou chamar atenção para o conceito certo. Desculpe, não é minha intenção intimidá-los. É minha intenção de vocês olharem assim, ops, Daisy, o mundo é diferente do que eu pensava. A Terra não é plana. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o mundo foi feito em 7 dias. Ok, eu vou falar o certo. Encapsulando, qual era a principal fonte de erros? As pessoas criavam bibliotecas, estrutura de dados, outras pessoas pegavam essas bibliotecas e acrescentavam funções ou faziam modificações dentro das funções da biblioteca. Então imagine o seguinte, Irla, você criou uma biblioteca, criou todos, estava tudo funcionando bem. Aí um colega seu de sua equipe precisa dela, ele pega ela, só que essa função quer que ele faça mais coisa. Aí muda um código dentro da sua função. Só que aí vocês vão juntar seus trabalhos para fazer o software completo, ele mudou dentro de uma função sua. E você está precisando dela do jeito que era antes. Do jeito que ele fez, dá um bug no seu código. Do jeito que você está, não funciona no código dele. Aí babou, né, gente? Aí deu. O cara estava apertado e fez a necessidade no meio da rua. Deu ruim, sabe? E alguém tem que limpar a caca. Essa era a situação. Então, qual é a ideia? Deixa eu até gravar o nome do autor disso aqui. Da Liskov e do Zilis. É simples. Você cria a estrutura de dados, tá? O tipo abstrato de dados, por exemplo, pilha. Então, você cria uma pilha e define as operações de empilhar e desempilhar, de saber se está vazio ou não, tudo dentro dela. E isso você não passa a biblioteca feita, o código-fonte da biblioteca para a pessoa utilizar. Você passa o código-objeto dela. Então, de forma que, se ele quiser alterar, ele pode fazer alterações usando suas funções, mas não alterando ela. Assim sendo, se ele inserir um erro, é dele, e ele pode cuidar sozinho. Você está usando sua biblioteca, está funcionando muito bem, e quando vocês forem juntar seu código, ninguém faz necessidade no meio da rua nem no meio da sala. Então, a casa fica limpa. E isso reduz os erros. É uma excelente prática. Cada linguagem de programação, depois disso, começou a adotar formas de fazer encapsulamento. Tá certo? Mas não é, de maneira nenhuma, invenção de orientação a objeto, característica definidora ou exclusiva da orientação a objeto. Ela é desejável em qualquer linguagem de programação, o que inclui orientação a objetos. A engenharia de software não pode pensar isso, os códigos dele, sem encapsular. Por quê? Porque ele abre a porta
para o mundo de bugs. Então, o engenheiro de software, quando faz o diagrama de classe de objetos, ele vai sempre pensar em encapsulamento. Mas o encapsulamento que ele pensa é uma forma de reduzir os bugs. E muito engenheiro de software esquece isso. Não é uma obrigação do paradigma de orientação a objetos. Tá bom? E aqui está indo, tá? Ele cria aqui uma classe pilha. Olha só, cria pilha, empilha, desempilha. Quem está no topo, apaga o topo. Está vazio e pronto. Sabe para que linguagem ele criou isso aqui? Tá aqui, ó. Pascal. Pascal não tem nada de orientação a objeto. Nessa época, então, cruz credo. Tá? Aí, o que ele faz? O que ele faz? Temos que controlar o acesso à informação através dessas funções. Isso é encapsulamento. Sim. Aí ele faz um paralelo. Quem faz isso melhor, quem faz algo parecido é Simula 67. Mas Simula 67 não prevê a questão filosófica de você não permitir acesso aos dados a não ser através de suas funções. Ou seja, o privado e o público ele também propõe aqui, mas com outros termos, nasceu no procedural. Tá? Não é na orientação a objeto. O que acontece é que havia um paralelo antigo que lembrava distantemente, na Simula 67, o que ele estava propondo, mas eram distante. O que acontece? C++ incorporou a questão de privado e público, né? E a gente vai ver classes e estruturas em C, ele tem outro tipo de registro além de classe, e a gente vai ver a diferença de um para o outro, é que um default é privado e o outro default é público. Mas os dois paradigmas, seja você programando no procedural, tá? Ou na orientação a objetos, ou no classe, você tem um encapsulamento. Aí o Java vem, década de 90, né? Final da década de 90, segunda metade, pega tudo isso aí e só trabalha com classe. O que acontece? Começo dos anos 2000, você tem um boom de Java. Por quê? Porque é de graça, né? E está fornecendo um bom encapsulamento. Aí você tem vários autores que não são acadêmicos, que pior que não ser acadêmico, porque ser acadêmico não é qualidade, não é... É uma característica, mas não eleva nem diminui. O problema é quando, além de não ser da academia, você não se importa com a academia, você não se importa com o termo certo. Então você tem, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o boom de gurus de programação. Por quê? Porque programação está um boom de programação no mundo, as pessoas não precisam programar com profundidade, então você tem um estouro de autores, um estouro de grandes autoridades. E algumas coisas que as autoridades falam é bom, mas eles misturam o que eles entendiam como certo com o que era certo. E por que eles escrevem errado? Porque eles nunca pararam para ler como é que era feito, porque eles achavam que a academia era uma torre de marfim, então que eles estavam entendendo mais que a academia. E não entendeu que o mundo não é a academia em si, o mundo não é o empresarial em si, o mundo ele existe independente dos dois, e os dois tentam capturá-la. Mas se você capturar bem a realidade, você tem que ter um respeito pela história da realidade. Sobre quem fez o quê. E isso se perdeu dos anos 2000 para cá. Por isso que eu faço esse showzinho aqui. Tá bom? Olha só, o criador do artigo que criou programação estruturada em 1972, do Dijkstra, aqui no final. Deixa eu parar aqui e voltar para a aula. João Kleber, vulgo Klebers, foi quem deu o apelido para Hacks. Hacks me contou a história, mas ele me fez prometer que eu não contaria. Então, vocês vão ter que arrancar isso dele. Eu posso lhe dizer quem deu o apelido. Isso ele não me proibiu de falar. Tá? Foi Klebs, vulgo João Kleber. Tá certo? Ele ganhou esse apelido na UFRN quando ele estava como bolsista
da Superintendência de Redes. Tá bom? Deixa eu ver se agora eu consigo apresentar a tela inteira. Não está aceitando compartilhar a tela inteira. Mas se eu consigo compartilhar a tela inteira uma vez, eu tenho que lembrar disso no futuro. Então vamos de volta para os slides. Então, algumas coisas que nós desmistificamos hoje aqui. Objeto não é uma variável que instancia uma classe. Objeto, na verdade, é qualquer região da memória com um tipo de dado associado. Double, float, normal double, não precisa ser, não precisa ser de uma classe. E a gente viu, né, a questão da diversidade de dados. Tipos compostos, definidos em função de outro. Quando vocês criam uma classe, vocês estão fazendo tipo composto. Então, deixa eu ver aqui. String teaser, né? Então, aqui temos 3 palavras. Game over, 3. E 3 exclamações. Deixa eu... dessa vez me incomodou não poder compartilhar a tela, porque ficava melhor entre eu alternar. Entre o editor de programação e o terminal. Mas vamos nós. Ok, vai ser esse código aqui. Eu acho que ele é melhor do que aquele que está nos slides. Não, vamos pelos slides, mas lá é mais gentil. Olha só o que vai acontecer. Aí o string, a primeira string, deixa eu dar um zoom aqui nos slides. Tem game, a segunda over, e a segunda tem 3 exclamações. Essas são 3 formas de eu inicializar um string em C++. String word 1 gamer, string word 2 abre parênteses string, string word, número de repetições e qual o caractere que eu vou querer repetido. São 3 construtores que tem na classe string. Aí o que acontece? Ele vai criar um outro string, que é a primeira palavra, mais espaço, mais a segunda, mais a terceira, se não um espaço entre elas. Então ele vai imprimir game over, seguido de 3 exclamações, 3 pontos de exclamações. E aí o que acontece? Ele está mostrando que, na verdade, o string é um tipo composto com base no char. Porque a frase tem um tamanho, um número de caracteres, e se você quiser acessar o índice 0, você não precisa botar char at 0. Em C++, você bota índice 0. E ele vai te imprimir aquele caractere. Tá certo? Quer mudar o caractere de 0? Frase no caractere 0 igual a L. Aspas simples, porque é só um caractere. E aí vai ficar lame over 3 exclamações. Aqui ele vai imprimir cada caractere. Estão todos acompanhando. Sim, pronto. Dessa sequência começa na posição, aí eles têm a função find, onde você procura uma substring. Tá? Aí ele manda procurar a find, ele retorna o int onde ela está, ou retorna o número de caracteres numa posição, né, npos, para informar que não achou. Então, a eggplant, né, que é, esqueci a tradução em português, eggplant, deixa eu procurar aqui no Google. Rabanada? Não, como é que é eggplant, Wagner?
Berinjela? Será que é berinjela? Eu tô esquecido o que é eggplant, gente. Tá? E aí, o que acontece? Você pode mandar apagar o substring, frase, ponto arrays, os índices 4 e 5. Pode apagar só um índice 4, ou pode apagar a frase inteira, só não mandar nada. E se a frase estiver vazia, você escreve, aqui está dizendo aqui, a frase não existe mais. Então aqui está uma definição de um tipo composto, ou seja, um tipo que foi definido com base em outro tipo. O string é um vetor de caracteres, com algumas funções. Aí ele tem um operador de soma para concatenar, o size e o length, que conta caracteres, espaços conta. Você pode associar os caracteres individualmente, frase 0 igual a L. Você trocou de game over com 3 exclamações para lame over. Tá? E C++ conta a partir do 0 até N-1, tá certo? Observação urgente, C++ não verifica se o índice que você botou entre chaves é válido. Tá? Vocês se lembram, lá atrás, em estrutura de dados, quando eu lhes disse que quando vocês acessam um array, deixa eu botar de 15 posições, e se vocês fizerem A índice 5, na verdade o que acontece, o A é o endereço do primeiro elemento do array, o índice 0, e o que está entre os colchetes é 5 vezes o tamanho do dado, deslocado em bytes dali. Pronto. C++ faz a mesma coisa, mas ele não verifica se o que você botou é um índice que está dentro do tamanho do array, se é um índice positivo. O que isso quer dizer? Bom, ele só faz a aritmética. Se vocês botarem A30, bom, A30 você não reservou esse espaço de memória, mas essa conta existe. O endereço do primeiro elemento no vetor A, no índice 0, mais 30 vezes o número de bytes alocados. Esse endereço de memória existe. E porque ele existe, ele vai tentar acessar essa memória diretamente. E aí você pode ter uma fonte horrível, horripilante de bug. A maioria dos bugs que são difíceis de caçar é algo dessa natureza. Você botou, sem querer, uma variável aqui que estava com um valor muito grande ou com um valor errado, e ele acessou uma posição de memória que não foi reservada, não tem uma variável que você quer. O que vai ter nessa posição? 0? Não, vai ter o que estava nela antes. Como eu falei em aulas passadas, o espaço de memória, ele não é quando é reservado, ou quando ele não é reservado, ele não fica 0 na memória principal. Ele tem um conteúdo ali que era o conteúdo que ele ocupava antes. E como você não planejou esse conteúdo, a gente chama isso de lixo de memória. Isso é o que dá os bugs mais loucos em C++. Quando você acessa lixo de memória, e essa é uma forma de você acessar. Então, cuidado. C++ não verifica se o índice que você botou, se ele está dentro dos índices válidos do array. Find, arrays, a gente já falou aqui. Tá? E agora vamos para o inventário do herói. Versão 1 do inventário de herói. A única versão que... a gente vai começar com essa aqui, depois a gente vai aprofundando. Todos acompanhando. Não estou assustando ninguém não, né? Ok, o inventário de um herói, na maioria das vezes o inventário de um jogo ou é um array ou uma lista encadeada. Tá certo? Então já chegou o código aí, a tela do código? Chegou a tela? Chegou. Já. Então vamos para lá. Então vamos trabalhar com entrada e saída de dados, aí o strings, e vamos trabalhar com string. Eu vou, para economizar digitar std dos pontos, vou usar o namespace std, até porque eu não estou importando muitas mais bibliotecas além disso, nem estou fazendo outras definições que possam conflitar com os nomes lá. Então vou criar o número de máximos itens 3. Inventórios igual a max itens.
número de itens igual a 0. Então, eu vou colocar no item 0 a espada, depois eu incremento o número de itens. No item 2, eu botei a armadura, armor. No item 3, o escudo. Imprimir o seu inventário, está aqui. Quer trocar a sua espada por um machado de batalha? É só trocar o índice 0 por Battle Axe. E aí você imprime de novo. Então a gente pode contar quantas letras tem isso aqui, usando o size. O inventório 0, ou seja, a string no índice 0, tem um tamanho inventório 0.size. Você achou uma poção de cura? Então você incrementa isso aqui e imprime uma poção de cura. Se o número de itens for menor que o máximo. Se não, você vai ter que dizer, você tem muitos itens, não pode carregar mais. E imprime o número de itens. Tá? Vamos ver isso rodando, tá bom? Me avisa quando chegar aí, por favor. Deixa eu dar um cat aqui, os inventórios, é o código que a gente viu agora. Vou dar um clear. Deixa eu puxar um pouquinho, porque a minha tela está afastada disso aqui. Menos O. Heroes. Porque tem um apóstrofo S, mas eu não posso botar apóstrofo F no nome dele. STD 2 pontos, não, Wagner. STD igual. Obrigado. Seus itens: espada, armadura, escudo. Você trocou sua espada por machado de batalha. Machado de batalha, armadura, escudos. Tá certo? Você achou, tem aquela questão, né? A machado de batalha tem 10 letras nele. Se a gente for contar, 3, 6, 9, mais o espaço. 10. Achou uma poção de healing, mas você tem muitos itens, você não pode carregar mais. Tá bom? Eu vou parar aqui e eu vou fazer uma modificação nesse código. E vocês vão ver eu modificar esse código para algo que vocês... Chegou aí? Sim, aí que acontece. Olha só a barbaridade que eu estou fazendo. Aqui eu tinha um if else para não passar o número máximo de itens. Aqui eu não botei instrução, vou até separar ela do resto, fazendo eu receber o healing post aumentando os itens, e aqui o incremento. Olha o que vai acontecer quando eu compilar esse código. Tá chegando aí ainda, né? Chegou, né? Por favor, atenção nessa hora. É muito importante esse momento. Compilação. Nem chiou. Tá? Execução. Ele executou. Mas olha só o que apareceu na minha frente. O que aconteceu? Eu acessei um endereço de memória que não foi reservado, tá? E olha o que tinha. Tinha o nome das bibliotecas que eu estou usando no momento no Linux, cara. Isso é chamado lixo de memória, meus amigos. E ó, no final, ele ainda continuou a executar o código. E deu uma bosta, porque estava acessando região de memória e estava reservado a outro programa. Se eu não tivesse reservado a programa, vai. Como resolve? Tem que descobrir onde é que você passou.
Quando você tem uma mensagem muito anômala dessa, você suma uma região de memória que você não devia. Tá certo? E aí significa dizer que você tem que procurar onde você estourou no array, tá? Eu comecei a estourar aqui e ainda mantive a impressão que foi quando ele pipocou de vez. Porque essa é a memória de um outro programa. Tá bom? A única maneira é procurar onde você estourou a memória, em que momento você acessou a memória não resolvida. Array, que você estourou um índice ou para um lado, excedendo o tamanho dele, ou para o outro, acessando um índice muito abaixo. A gente vai ver um ponteiro que ele aponta para a região de memória. E vai ser exatamente assim. Como é que eu acessei uma região de memória que eu não devia? É caça ao bug. Curiosamente, se vocês resolvem isso e aprendem a caçar esse tipo de bugs, qualquer processo de debugar se torna infinitamente mais fácil. Porque vocês já encararam o capeta de cara e arrancaram o chifre dele fora. Aí ele já não assusta tanto. Né? Esse erro que eu mostrei aqui é a razão pela qual se diz duas frases C++. A primeira, quando você erra em C++, erra na linguagem de programação comum, você só dá um tiro no pé. E que em C++ o tiro é de espingarda. É por conta disso. A linguagem não vai lhe dar muitas pistas, especialmente a depender do compilador, sobre em que trecho de código isso aconteceu. Por quê? Porque o executável ele não está com o código amarrado. Então, você só tem as instruções em assemblies no executável. É diferente, assembly não, em executável mesmo. As instruções do processador executar. É diferente de Java, que você está num bytecode, que é uma linguagem intermediária, e é possível fazer a tradução reversa, ou seja, do bytecode, pegar onde está o código em Java. Tá certo? Para eu ter um pouco dessa informação, eu tenho que modificar minha linha de compilação, tá? Para incluir o debug. E aí, deixa eu dar um clear aqui para vocês lerem melhor. Como é que eu faço para incluir informação do debug? Depende de qual debug você vai utilizar. O mais primitivo é o GGDB, que aí ele vai permitir os bugs serem rastreados pelo GDB. Aí o que acontece? Além de eu compilar o código, eu associei a cada linha do código a execução dele. E eu posso dar um comando gdb ponto gdb ponto bar heroes tá? Claro, isso aqui porque eu estou num debugador de terminal. No Eclipse é de um jeito, no Visual Studio esse é um debugador deles. Eu boto run. Aqui está sem um erro, porque eu tirei o erro. Deixa eu botar de volta o erro. Tá? Vou compilar de novo. Run. Aí deu erro. Aí eu boto. Como é que era o comando? Stack. Help. Faz tempo que eu não uso isso aqui. Normalmente eu uso o debug do stack. Help. Faz tempo que eu não uso isso aqui. Backtrace. E aqui ele não está me dando muita informação. Ah, tá aqui, ó. Main, linha 46. Aí, se eu for na minha main, tá chegando o nosso tempo de encerrar aqui. Na minha linha 46, deixa eu compartilhar isso com você. Na minha linha 46, vocês estão vendo, deve estar vendo agora.
eu tenho aquela linha que eu acrescento dado a mais. Então, essa informação foi para o debug. Então, isso no compilador do terminal aqui, o GGDB não é acionado automaticamente. Eu não sei o comportamento dele no Eclipse, e eu não sei o comportamento dele no Visual Studio, mas eu imagino que eles devam ter, quando vocês mandam ele na função de debugar, eles possam acompanhar isso daí mais calmamente, tá bom? Então é bem diferente. A só C++ que é assim, várias outras linguagens são assim. Por quê? Porque Java escolheu esse caminho para se tornar mais segura. Python escolheu o caminho da interpretação, mas várias outras linguagens não têm isso. E aí vocês precisam de um debugger, ou no IDE acoplado, como é o caso do Eclipse ou do Visual Studio, ou a situação de um debug no terminal. Tá certo? Só avançar um pouco mais a história do Feynman, tá? E continua a história. Eu imaginei que você gostaria de chegar, familiarizar-se, encontrar um lugar para ficar e estabelecer-se antes de começar suas aulas. Eu estava de volta à civilização e não sabia o que era isso. O professor Gibbs mandou o meu Grêmio estudantil para encontrar um lugar para ficar. Era um lugar grande, com uma porção de estudantes passeando por ali. Fui até um grande mesa que dizia alojamento e disse: sou novato, estou procurando um quarto. Cara, sincero. Companheiro, achar a casa em Itaca é difícil. Na verdade, é tão difícil, acredita ou não, o professor teve que dormir em um sofá nesse saguão essa noite. Olhei ao redor, vi que era o mesmo saguão, virei para ele e disse: bem, eu sou o tal professor e o professor não quer fazer isso de novo. Meus primeiros dias com como professor novato foram interessantes e às vezes engraçados. Alguns dias depois de eu ter chegado lá, o professor Gibbs veio à minha sala e explicou que normalmente não aceitamos alunos com o semestre tão adiantado, mas em alguns poucos casos, quando o candidato é muito, muito bom, poderíamos aceitá-los. E ele me entregou a candidatura e pediu que eu desse uma olhada. Bem, o que você acha? Acho que é a primeira categoria e vamos aceitá-los. Acho que temos sorteio aqui. Sim, mas você viu a foto dele? Que diferença pode fazer? Exclamei. Diferença alguma, senhor. Fico feliz de ouvir dizer isso. Eu queria ver que tipo de homem tínhamos como nosso novo professor. Gibbs gostou da forma como retruquei sem pensar comigo mesmo. Ele é o chefe de departamento e eu sou novo aqui, então é melhor eu ter cuidado com o que eu falo. Não tenho velocidade para pensar assim. Minha primeira reação é imediata e digo a primeira coisa que me vem à cabeça. Depois outro rapaz veio à minha sala. Ele queria conversar comigo sobre filosofia e eu quase não me lembro do que ele disse. Mas ele queria que eu fizesse uma parte de algum clube de professores. O clube era um tipo de clube antissemita que achava que os nazistas não eram tão maus. Ele tentou explicar-me como havia muitos judeus fazendo isso e aquilo, e alguma coisa louca. Então eu esperei até que tu terminasse tudo e disse: você cometeu um grande erro. Eu cresci numa família judia. Ele saiu, e esse foi o início de minha perda de respeito para alguns professores na área de humanas, e em outras áreas da Universidade de Cornell. Eu estava recomeçando a vida depois da morte da minha esposa, e queria algumas moças. Naquela época havia muitos bailes sociais. Assim, havia muitos bailes de cornéis, ou conselhos sociais para reunir as pessoas, especialmente para os calouros e para os outros que estavam à volta da escola. Lembro-me do primeiro baile que eu fui. Eu não dançava havia 3, 4 anos. O tempo que estava em Los Alamos. Eu nunca tinha feito parte da sociedade. Fui a esse baile, dancei com o melhor que pude. O que eu pensava estar razoavelmente bom. Geralmente você consegue perceber quando alguém está dançando com você e se sente bem. E quando dançamos, eu consegui conversar um pouco com a garota. E ela perguntava um pouco sobre mim e eu perguntava um pouco sobre ela. Mas quando eu tentava dançar com algum garoto que já havia dançado, eu tinha que procurar por ela. Você quer dançar de novo? Não, sinto muito, preciso tomar um pouco de ar. Oh, bem, tenho que ir ao toalete. Uma desculpa ou outra, de 2 ou 3 garotas seguidas. Qual era o problema comigo? Eu dançava mal, minha personalidade era desagradável. Nesse encontro, garoto, mais uma vez, eu pergunto sempre: você está no colégio ou na faculdade? Havia muitos alunos no colégio, para ser mais velho, que tinham estado no exército. Não, eu sou professor. Ah, professor de quê? Física teórica. Imagino que você tenha trabalhado na bomba atômica. Sim, eu estava em Los Angeles durante a guerra. Ela disse: você é um maldito mentiroso. E caiu fora. Eu fiquei bastante aliviado. Isso explicava tudo. Havia dito a todas as garotas a simples estudo da verdade. E nunca descobri que era o problema. Estava bastante claro que eu estava sendo evitado por uma garota depois da outra quando eu fiz tudo perfeitamente bem e natural. Fui educado a respeito das perguntas. Tudo estava muito bem, de repente, puf, não funcionava.
Então eu não estava entendendo, até que felizmente essa moça que me chamou de maldito e mentiroso. A partir de então, eu tentei evitar todas as perguntas que consegui um efeito contrário. Você é calouro? Bem, não. Você está na faculdade? Não. O que você é? Eu não quero dizer. Por que você não vai me dizer o que é? Eu não quero. Eles continuaram conversando comigo. Acabei a noite com duas garotas em minha casa. Uma delas disse-me que eu realmente não devia me sentir mal por ser um calouro. E havia uma porção de rapazes da minha idade que estavam começando o colégio. E realmente não tinha problema nenhum. Elas eram sofumanas, estavam sendo bastante maternais. Todas as duas, e trabalhavam muito no meu psicológico, mas eu não queria que a situação ficasse tão distorcida e mal entendida. Então disse que era o professor. Elas ficaram muito cegadas porque as havia feito de bobas. Tive muito problema por ser um professor novo em Cornell. De qualquer forma, comecei a lecionar o curso de métodos matemáticos em física. E acho que também ministrei outro curso, talvez eletricidade e magnetismo. Também pretendia fazer pesquisa. Antes da guerra, enquanto estava fazendo minha graduação, eu tinha muitas ideias. Eu havia inventado novos métodos de fazer mecânica quântica com integrais e tinha uma porção de coisas que eu queria fazer. Em Cornell, eu trabalhava para os meus cursos, ia muito à biblioteca, lia as mil e uma noites, paquerava garotos que passavam. Mas quando chegou a hora de fazer pesquisa, eu não conseguia trabalhar. Eu estava um pouco cansado e não estava interessado. Eu não podia fazer pesquisa. Eu acho que isso levou anos. Mas quando volto e calculo o tempo, não pode ter durado tanto. Talvez hoje em dia eu não achasse que foi tanto tempo, mas naquela época pareceu levar muito tempo. Eu simplesmente não conseguia dar início a qualquer problema. Lembro de escrever uma ou duas frases sobre algum problema em raios gamas e não consegui continuar depois. Eu estava convencido de que com a guerra e tudo mais, a morte do meu esposo simplesmente tinha me acabado. Agora entendo. Isso muito melhor. Em primeiro lugar, o jovem não percebe o tempo que se gasta para preparar boas palestras, especialmente pela primeira vez. E para dar palestra, criar os problemas para a prova e verificar se eles fazem sentido. Estava dando bons cursos, o tipo de curso com bastante pensamento em cada palestra, mas eu não percebia que isso dá muito trabalho. E cá estava eu acabado, lendo as mil e uma noites, sentindo-me deprimido. Certo? Eu continuo na próxima aula, até porque já invadi o tempo da outra aula. Tá bom, meus amigos? Amigos, amados amigos, até a próxima aula na quinta-feira, tá? Por favor, não esqueçam as atividades que valem pontos. Até mais. Valeu, professor. Até mais, Valeu. professor. Até.